Olá, paz e bem. Bem-vindo você que chega para refletir mais uma vez conosco sobre a Palavra de Deus e para que a gente se dedique de novo a prestar ouvidos a essa Palavra que nos faz viver e poder nutrir dela a nossa esperança e o nosso ânimo de caminhar e de viver. Hoje é véspera do 15º domingo do tempo comum. A gente continua então lendo o Evangelho de Mateus, esse é o ano A, e a gente continua quase do mesmo ponto onde nós paramos na semana passada. Vocês se lembram que já há algumas semanas nós estamos dedicados àquela parte do Evangelho de Mateus que tem a ver com o reino. Nós terminamos o discurso apostólico, o discurso que Jesus envia os seus apóstolos, envia os seus discípulos, e nós começamos agora, já na semana passada, essa terceira parte do Evangelho de Mateus, que está dedicada ao mistério do reino. Então tem uma parte narrativa, em que Mateus nos conta certos episódios, certos acontecimentos, em que esse mistério do reino se insinua, e o texto que nós líamos semana passada era aquele texto do Vinde a mim, vós que estáis cansados, vós que estáis fadigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. E tomai sobre mim o meu jugo, o meu fardo, e porque eu sou manso e humilde, e essa mansidão e essa humildade, elas tornam a vida mais leve. Esse era o texto que nós vimos. Hoje nós então terminamos todo o capítulo 12, é apenas aquela ocorrência que nós lemos, e nós já entramos no capítulo 13, que é propriamente o discurso do reino. E o reino ele é expresso em Mateus em parábolas. Jesus em nenhum lugar dos evangelhos conta o que é o reino, ele não descreve, não dá um conceito do que seja o reino, mas Jesus narra o reino. Isso não é à toa. A gente explica um monte de coisas na vida, coisas práticas da vida, coisas banais da vida, coisas cotidianas da vida, mas aquilo que é verdadeiramente importante a gente não explica. Isso a gente narra, isso a gente conta qual foi a experiência que a gente teve com aquela realidade. É sempre assim. Eu costumo brincar nas aulas de introdução às Escrituras, para falar sobre esse mistério, esse poder simbólico da narrativa, eu costumo brincar com as pessoas assim, por que você ama fulano de tal? Por que você escolheu tal caminho da sua vida? Se eu te perguntar, Érica, por que você quis ser frágil capuchinho? Por que você é frágil? Por que você ama essa vida? Como é que é isso? É difícil começar. Quer do início? Pois é, veja, aqui o Frei Érica já fez a transposição. Você quer do início? Ou seja, ele vai narrar. Ele vai contar a história se eu continuar apertando ele. Ele não vai dar razões, explicando as razões pelas quais ele é frágil. Porque não é uma questão de ter boas razões. Não é porque se um dia as razões pelas quais ele escolheu não forem mais suficientes, ele vai mudar de vida. Ora, se eu amar uma pessoa porque ela tem essa e aquela característica, se ela não as tiver mais, eu vou deixar de amar? Quer dizer, não é assim. Não é uma questão de ter razões para serem explicadas. É uma questão de narrar uma experiência. A experiência, aquilo que é profundo na vida, aquilo que se constrói em nós com a durabilidade de uma vida, isso será sempre narrado. É por isso que o reino de Deus não é explicado nos evangelhos, ele é narrado sempre. O reino de Deus se parece com, e aí vem uma história. O reino de Deus é como alguém que, e aí vem uma história. O capítulo 13 de Mateus, que é o discurso do reino, é portanto um discurso imagético, é um discurso de parábolas. O que é uma parábola? Bom, haveria uma série de elementos que compõem uma parábola, mas para dizer de maneira simples, uma parábola é uma história, é uma narrativa e sempre bastante extravagante. A parábola ela sempre vai ter um elemento estranho. É uma pena que a gente tenha se acostumado a ouvir as parábolas, porque a gente escuta aqueles absurdos e já não se assusta mais com o quanto eles são absurdos. Porque é naquilo que a parábola tem de absurdo, de estranho, de intrigante, é ali que geralmente está o segredo dela. Essa que nós vamos ouvir hoje, ela tem um dado extremamente intrigante, nós vamos já ver qual é, e é ali precisamente que está o segredo dela. Então, o discurso do capítulo 13
o discurso em que Jesus narra o reino é todo um discurso de imagens, um discurso de parábolas, um discurso de narrativas. É bom que a gente se lembre que a expressão palavra de Deus, que vai aparecer aqui no texto, ele vai dizer que a semente é a palavra, lá na frente ele vai dizer, a palavra de Deus, na sua experiência lá do Antigo Testamento, não é um texto. A palavra de Deus não é um conceito, assim como o reino também não é um conceito. A palavra de Deus é um acontecimento. A palavra de Deus é um evento. A palavra de Deus é uma coisa que acontece. Não é uma verdade que vem de fora para ser entendida cognitivamente, mas é uma experiência que brota do chão da nossa vida, de dentro de nós, e se faz experiência em nós. Isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que o povo escravo experimentou quando sonhou e executou a sua liberdade. A palavra de Deus é aquilo que o profeta pronuncia e faz e convida cada vez que o povo tem que voltar à fidelidade. A palavra de Deus é aquilo que o povo espera como um sinal daquela libertação definitiva e derradeira que virá com o Messias. E na parábola que nós vamos ouvir, a palavra de Deus é uma semente que brota dentro de nós. A palavra é um acontecimento, por isso que ela tem que ser narrada, ela não tem que ser explicada, ela tem que ser experienciada. Talvez aqui esteja parte da dificuldade que nós temos na catequese, por exemplo, porque a gente fica achando que a palavra de Deus é uma coisa que tem que ser ensinada, é uma lição que tem que ser decorada, é uma doutrina que tem que ser assimilada, enquanto que, na verdade, na experiência dos evangelhos, a palavra de Deus é um acontecimento que eclode na nossa vida. E a gente se dá conta da presença de uma realidade que é maior do que nós e que nos convida a entrar nela. E essa realidade, segundo o capítulo 3 de Mateus, é o reino. Então vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 em diante. Tem duas maneiras de ler esse evangelho. Uma é do 1 ao 9, é a breve, e a outra, que também está prevista para esse domingo, é do 1 ao 23. Nós vamos ver por quê. E o texto diz assim: naquele dia, dessa vez não é uma expressão artificial da liturgia, é a expressão que está no texto. Mateus termina o capítulo 12 com aqueles episódios que nós víamos, aquela palavra sobre a humildade, a mansidão. Depois tem alguns outros episódios e ele termina contando aquela história que Marcos também já tinha nos contado sobre Jesus que está dentro de casa e sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querem falar com ele. Ele fala que sua mãe e seus irmãos são os discípulos que estão aqui ouvindo a sua palavra e botando em prática. Esse é o finalzinho do 12. E aí o 13 começa dizendo que naquele dia, exatamente naquele dia, dando então unidade a essas duas partes, a parte narrativa e a parte agora do discurso, naquele dia Jesus saiu de casa, na casa em que ele estava lá pregando para os discípulos, e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Vendo tanto que aquele mar é bonito, eu entendo porque ele gostava de sentar lá. Mas enfim, ele foi sentar-se à beira do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. Cada vez que um mestre se senta, é porque ele vai ensinar. Por isso que em Mateus, Jesus volta e meia, sobe o monte e senta. Entra no barco e senta. É a posição do mestre que ensina. Então, se ele se sentou, pode esperar que agora venha um discurso que Mateus vai nos contar. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Eu já disse que a parábola é esse discurso imagético, esse discurso que vai envolvendo a gente, que vai enredando a gente, e quando a gente se dá conta, nós já estamos totalmente envolvidos naquele discurso, na sua estranheza, naquilo que ele tem de intrigante. E disse-lhes muitas coisas em parábolas, abre aspas. Um semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça
Bom, não é ouça, aqui devia ser quem tem ouvidos, escute. Por que é escute? Ouvir e escutar são verbos diferentes. Em português, ouvir é essa coisa que a gente ouve assim, sem compromisso. Eu estou aqui sentado e estou ouvindo alguma coisa acontecendo lá fora. Estou ouvindo o Frei Vicente cavucando o piso lá em cima. Estou ouvindo a campainha lá da enfermaria que toca de vez em quando. Só que isso não me chama atenção. Eu estou ouvindo aqui sem dar tino, diria minha avó. Escutar não. Escutar é prestar ouvidos. Escutar é atentar-se, é ligar-se àquilo que está sendo dito. Por isso que o mandamento lá no Deuteronômio é esse: escuta, Israel, o Senhor teu Deus é um, e amarás o Senhor teu Deus, etc, etc. Escuta é o mandamento de Deuteronômio 6:5. É o credo de qualquer bom judeu. Por isso que Jesus sempre vai terminar a parábola, e é uma expressão que vai aparecer várias vezes: quem tem ouvidos, escute. Ou seja, preste ouvidos, cumpra o mandamento diante disso que está sendo anunciado. Tá. É uma pena que a gente tenha se acostumado a ouvir essa parábola, porque essa parábola é muito esquisita. Primeiro porque ele diz que esse que está semeando é um semeador, não é qualquer desentendido de roça igual eu. Não, é alguém que supostamente sabe o que está fazendo, porque é um semeador que está semeando. É alguém que está cumprindo a função e o ofício que aprendeu a fazer. E que por isso brada aos céus a imprudência e a irresponsabilidade de um semeador que joga semente assim a esmo. Nenhum semeador faz isso. Nenhum semeador é tão descuidado com esse bem tão precioso que é a semente. A semente é uma coisa cara, uma coisa preciosa, uma coisa que tem que ser semeada em boa terra, depois de prepará-la, depois de cultivá-la, para que a semente possa lograr êxito. Então é estranho que esse semeador saia jogando a semente em terrenos tão inóspitos. Mas se isso é a estranheza da parábola, então é aqui que nós temos que pôr os olhos. Porque o reino deve ser feito exatamente disso que é intrigante, disso que nos coloca encucados diante da parábola. Assim como a generosidade de um semeador que não faz caso do terreno, mas que espalha a semente sem miséria, vamos dizer assim, que espalha a semente com profunda generosidade e prodigalidade, o reino deve ser assim. Assim como um semeador que não examina como condição prévia a dignidade da terra onde ele lança a semente, mas que ele confia tanto no poder e na força da semente que ele espalha a semente por onde quer que ele vá. O reino deve ser assim. Assim como um semeador que não impõe grandes condições aos terrenos, assim deve ser o Deus do reino, que continua esparramando em nós a sua realidade e a sua presença. O texto vai dizer que esse acontecimento da presença de Deus é a sua palavra, e ele continua derramando isso em nós. Deus deve ser assim. E é por aqui que vai a parábola. Naquilo que ela tem de estranho, é isso exatamente que ela tem de precioso. Então o reino não se faz com sovinice, se faz com generosidade. O reino não se faz com escolhas prévias, mas se faz com a semente que se lança e que sofre a sorte de ser lançada. Assim é o reino. E é assim que Deus faz conosco. Ele lança em nós a sua semente, confiando na bondade da semente. Agora, cada terra vai produzir de um jeito. Aliás, mesmo a terra boa, que é a expressão que você gosta, né, Érica, produz 100, 60 e 30 frutos por semente. E o Evangelho não diz que aquela que produziu 100 é melhor do que aquela que produziu 30. A terra é boa e por isso produziu 100 e 60 e 30. Ponto. Cada qual produz aquilo que pode produzir. A semente produz em cada um e em cada terra e em cada coração aquilo que é possível. E basta isso, porque a terra é igualmente boa, independente se é 30 ou se é 100. E olha que de 30 para 100 é uma grande diferença, né? Pois é. Os discípulos, veja, essa é a primeira parte, é a parábola propriamente. Não é comum que nos evangelhos Jesus explique as parábolas. Vai acontecer aqui, mas é dos únicos casos, são pouquíssimos. Possivelmente lá em Marcos também já era assim, talvez seja um acréscimo, talvez não, há uma discussão em torno disso, mas fato é que ele vai explicar já já. Só que antes, Mateus coloca uma discussão de por que Jesus fala em parábolas, que é uma discussão que é importante em Marcos e é importante também em Mateus. E o texto diz assim, versículo 10. Os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas?
Não era mais fácil explicar, né? Em vez de ficar contando história? Aliás, porque, nós já falamos agora um pouquinho por quê, porque algumas coisas só podem ser narradas, né? Porque algumas coisas só podem ser ditas de maneira assim simbólica, narrativa, imagética, mas enfim, Jesus vai explicar. Jesus respondeu, versículo 11, porque a vós, está falando para os discípulos, né? Porque a vós foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado, a eles o povo está fora, né? Aqui é preciso recordar que em Marcos há uma diferença bastante séria entre os discípulos e entre o povo. Aqueles que são os de dentro com Jesus e aqueles que são os de fora. Em Marcos, isso é muito determinante. Se eu sou de dentro, se eu sigo, essa palavra dele em mim tem certo sentido. Se eu não sigo, se eu acompanho desde fora, essa palavra para mim tem outro sentido. Então, em Marcos, o lugar que eu estou, no seguimento ou fora dele, no caminho ou fora dele, faz toda a diferença para o modo como essa palavra me alcança. E é claro que é verdade, a gente sabe disso. Quantas vezes que numa relação, numa situação, quem está dentro dela entende. Para quem vê de fora, aquilo não faz sentido. Uma palavra de amor só faz sentido se aquele que escuta está dentro da relação de amor. Se está fora, essa palavra se perde. Um olhar ele só é compreendido a partir de dentro da relação de amor. De fora, ele não faz sentido. Assim também, a palavra de Jesus ela só pode ser entendida de verdade a partir de dentro da relação com ele, a partir de dentro do seguimento, e não de fora. Mas enfim, então, compreendido isso, voltando a Mateus, então a vós foi dado compreender esse mistério, não por um privilégio, mas porque estão onde estão, são discípulos. A eles, porém, não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Ou seja, o lugar onde se está é tão determinante, mas é igualmente tão misterioso, que nós deveríamos nos abster de julgar. Porque, e a pergunta que Marcos sempre faz, e Mateus aqui também ensinou, porque o texto vem de lá, afinal de contas, onde que eu estou? Eu estou dentro? Eu estou fora. E Mateus aprendeu com Marcos que, às vezes, quem acha que está muito dentro, no fim descobre que esteve fora o tempo todo. E, às vezes, quem a gente achava que era o mais de fora, no fim descobre que sempre esteve perto. Por isso, aquele que é dado será dado mais, aquele que não tem, até o que não tem será tirado. Ou seja, há um paradoxo do reino que tem muito a ver com esse lugar do seguimento. Agora, em que lugar cada um de nós está? Essa é uma pergunta que leva uma vida para responder. Então, é por isso que eu lhes falo em parábolas. E aí ele vai citar um texto de Isaías, a citação exata é Isaías 6, de 9 em diante. Ele vai dizer assim: eles falam em parábolas porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam e não compreendem. E desse modo se cumpre a profecia de Isaías. E aí vem a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, de modo que não veem com os olhos, e nem ouvem com os ouvidos, e nem compreendem com o coração, de modo que não se convertem, e eu os curo, e eu não os curo, por consequência. Talvez nas traduções que vocês têm na mão haja um problema aqui. É muito comum que as Bíblias, e também a liturgia incorre nisso, traduz assim: eles ouviram com má vontade, fecharam o coração, para que, vendo com os olhos, não vejam, para nem ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração, de modo que não se convertam. Aqui dá bom que está de modo que. Tem traduções que trazem para que. Para que vendo não vejam, para que escutando não escutem, não é para que, é de modo que. Veja, lembra de Marcos. Se eu estou fora, esse lugar de fora é dali que eu escuto a palavra de Jesus. De modo que, estando fora da relação com Ele, eu escuto, mas não escuto. Eu vejo, mas não vejo. Eu não acolho em mim essa palavra e essa palavra não rende fruto. Se eu escuto a partir de dentro do discipulado, então eu nutro com ele uma relação, de modo que, vendo, eu vejo de verdade.
Ouvindo, eu escuto de verdade, e essa palavra me abre o coração e me faz segui-lo ainda com todo entusiasmo. Essa é a razão. O lugar em que eu estou é o modo como eu escuto essa palavra. E é por isso que se torna determinante daquilo que ela causa em mim. Já lá em Isaías é assim, e em Mateus e Marcos também. Felizes sois vós, continua Jesus em Mateus, versículo 16, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Tem um carrinho passando aqui. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Isso é próprio Em Marcos também tinha, mas em Mateus aparece mais. Quer dizer, se os antigos tivessem visto aquilo que vocês veem, eles certamente teriam acreditado. Se os antigos tivessem ouvido aquilo que vocês ouvem, certamente teriam se convertido. Ou seja, para vocês que estão no segmento e que escutam essa palavra, é impensável que uma palavra significativa como essa passe desapercebida. É Mateus demonstrando o quanto que para ele Jesus é realmente aquele Messias esperado, aquele prometido pelas Escrituras, e que se não é acreditado, se não é seguido, é porque no fundo são as Escrituras que já passaram desapercebidas, e que não é ele só que nós não compreendemos, são as próprias Escrituras que nós não compreendemos. Essa é a segunda parte, a discussão de que por que Jesus fala em parábolas. Fala em parábolas para que ele alcance igualmente todos, mas a maneira com a qual cada um escuta depende de onde está, ou dentro do discipulado, ou fora do discipulado, de modo que, e não para que, de modo que essa palavra produz em cada um situações diferentes. E agora vem a terceira parte, que é quando Jesus explica a parábola. É bom assim que nesse dia não precisa nem de homilia, porque Jesus já faz a homilia. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve, escuta, deve ser, depois eu confiro. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ficou à beira do caminho, por isso qualquer um que passa pode levar embora essa palavra do reino. Lembra que tanto a palavra como o reino não são conceitos, não são verdades para ser alimentadas só na inteligência, na cabeça, na compreensão, na consciência, mas é uma experiência que a gente faz. Se for uma experiência jogada na beira do caminho da vida, qualquer um que passa pode levá-lo embora. É uma experiência passageira, corriqueira, banal, que não foi feita no interior, mas na beira de um caminho. Depois, a semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento e a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. Marcos já tinha essa expressão de que é aquele que se distrai com as preocupações da vida, não, isso vem depois, mas é aquele que não resiste ao sofrimento e à perseguição. Isso para Mateus faz ainda mais sentido, porque a comunidade de Mateus é uma comunidade que está em conflito com o judaísmo, então a comunidade sofre muita incompreensão e perseguição o tempo todo. Isso faz todo sentido, mas eu gosto muito da expressão que vem aqui. É aquele que recebe até com alegria, mas ele é de um momento porque não tem raiz em si mesmo. Isso é interessante. A palavra lança raízes nas raízes que nós temos em nós mesmos. Sinal de que boa parte da dificuldade que a gente tem de compreender, de acolher essa semente que é a palavra, tem a ver com a dificuldade que a gente tem de compreender e de acolher as raízes da gente mesmo. E quanto mais a gente for capaz de penetrar e de compreender, de prescrutar as raízes que nós temos em nós e de lançar cada vez com menos medo e com mais coragem para se apropriar, se assenhorar e ser dono do próprio coração, quanto mais isso, mais essa palavra poderá lançar raízes em nós. Esse é o roçado aonde essa semente lança a sua raiz. Isso faz pensar do quanto que
essa fuga às vezes de nós, enquanto essa dificuldade que nós temos de nos assumir, de nos acolher, de nos apropriar de nós mesmos e de nossos sonhos, de nossos medos, de nossas dificuldades, também de nossas esperanças, o quanto que isso resulta depois também numa rejeição e numa compreensão diante da palavra do reino. Porque o reino é feito daquelas experiências mais humanas que existem, o amor, a generosidade, a liberdade. Quanto menos raízes nessas coisas nós tivermos, mais dificuldade nós vamos ter com o reino. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. E aí o texto já dizia lá atrás que os espinhos crescem mais rápido do que a planta, né? Do que a planta da semente. Então as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza são os espinhos que crescem mais rápido do que a experiência do reino. E de fato, algumas experiências em nós elas podem crescer muito mais rápido do que a experiência do reino. É muito mais rápido crescer em nós os espinhos do medo do que realmente a semente da intrepidez. É muito mais fácil crescer em nós a semente da ilusão do que propriamente a semente da consciência de si e do mundo. É muito mais fácil, muito mais rápido crescer em nós certas ilusões do que certo senso de realidade da vida. De fato, Mateus parece ter razão. E por fim, a semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30 e ponto. E um não tem que se comparar com o outro, como já dizia lá atrás, porque a terra é boa, a semente é boa e produz em cada um número diferente. E basta que seja assim. Ninguém tem que produzir igual ao outro, ninguém tem que fazer a experiência do reino igual a ninguém. Basta que cada um seja aquilo que de melhor ele próprio pode ser. Basta que cada um produza aquilo que de quanto for possível produzir em si mesmo. Basta que essa semente faça em cada um aquilo que de melhor ela puder fazer. E esse é o texto desse domingo. Depois virão outras parábolas que nos mergulharão em outras realidades do reino. Mas por hora bastam essas. A realidade é que o reino, na discussão número 2 do Evangelho, depende diretamente do nosso seguimento de Jesus. E dependendo de onde nós estamos nesse segmento, o reino acontece em nós de um modo, pelo menos conscientemente. Agora, sabendo que muita gente que a gente acha que está fora do segmento, no fundo está muito dentro. E por isso produz grandes frutos. E que muitas vezes aqueles que se acham muito dentro, no fim descobrem que estão fora o tempo todo e não produzem nenhuma experiência do reino. Mas mais que isso, o reino de Deus, ou o Deus do reino, é como um semeador que esparrama com generosidade a sua palavra e a sua presença em todo canto, em todos os cantos da nossa vida, em todas as realidades do mundo. Basta que nós e que o nosso coração seja uma terra boa e preparada, disposta a permitir que essa semente do reino lance raízes em nós. E que fazendo essa experiência de um Deus que é tão generoso e que espalha em nós tanto da sua palavra, que nós sejamos fiéis a Ele e possamos produzir e vivenciar com a gratuidade de Deus a bondade do seu reino, que não cessa de querer frutificar e florescer em nós. Que essa palavra de Jesus nos encoraje à vivência generosa do reino e nos convide sempre mais a compreendermos e fazermos parte dessa realidade de Deus que sempre gera, que sempre faz nascer, que sempre faz brotar a vida, mesmo em terrenos tão inóspitos. Paz e bem.